Oi pessoal, esse é mais um vídeo, essa é mais uma conversa em que a gente vai conduzir aí, né, mais uma atividade que nós realizamos pelo Google Sala de Aula. Vocês sabem aí, né, quem tem acompanhado, que pelo Google Sala de Aula nós temos estruturado algumas atividades, algumas tarefas para ajudar vocês nesse tempo de quarentena, reforçando mais uma vez que nada disso que está sendo feito nesse período é obrigatório, não se sintam obrigados a fazer as atividades, mas se sintam desafiados por meio dessas tarefas, né? Se você tem condição de se envolver agora com os estudos, então nós temos essa sugestão que é de você pegar essas tarefas, se dedicar nas leituras dos livros e por aí vai, né? Certamente que você tem a ganhar, né? Lembrando que enquanto sociedade, né, enquanto sociedade escolar, nós temos feito o nosso papel, que é de ficar em casa, que é de respeitar esse tempo de quarentena, quem puder, obviamente, juntamente com os nossos familiares. E obedecendo tudo isso, obedecendo todas essas orientações, nós iremos em breve voltar dentro aí do possível da normalidade. Enquanto isso, quem puder vai se envolvendo nas leituras, nos exercícios e por aí vai, tá bom? Bom, nós aí tivemos no último dia 21 de abril, né, desse ano, de 2020, a comemoração dos 60 anos de Brasília, né? Essa capital, essa cidade que nos acolheu, né? Que tem muito para contar, embora seja aí uma jovem senhora, né? Ela ainda é um lugar de muita representatividade, de certa forma, né? No que diz respeito a ser hoje um lugar em que recebe várias pessoas de diversos lugares, mas que carrega também uma história que a gente precisa refletir, que a gente precisa questionar, que a gente precisa volta e meia reforçar esses valores empregados desde o início da construção de Brasília, mas que de alguma forma vem se perpetuando. E a gente precisa reforçar essas questões no sentido de questioná-las, no sentido de pensá-las de uma outra maneira, né? Até para que a gente possa se entender como povo, né? Que vive nesse lugar, que é participante dessa cultura e por aí vai, né? Tá bom? Então, por favor, pegue a sua tarefa. Nós vamos agora conversar um pouquinho mais sobre essa atividade, esse especial que foi produzido pelos 60 anos de Brasília. Vamos lá? Então, abra aí no seu celular, enfim, no meio que você tem aí, né? Pegue aí a sua tarefa para que a gente possa agora ler essa tarefa juntos e conversar sobre ela. E você vai comparar com as respostas que você colocou e você também vai refletir também sobre o que a gente está conversando aqui, tá certo? Vocês sabem da estrutura das atividades das atividades que temos feito, desenvolvido para vocês, enfim. Bom, mais uma vez nós temos a apresentação dos descritores, aquilo que a gente espera que vocês desenvolvam nessa tarefa. E nós temos aí uma imagem, né, celebrando esse momento aí de Brasília, né, do aniversário de Brasília, que é uma imagem aí meio que estilizada, ou seja, uma imagem quase que simplificada do céu de Brasília e também da Catedral de Brasília, que é um dos símbolos, né, da nossa cidade, né, que remete ali à esplanada dos ministérios, enfim, talvez seja o cartão postal mais conhecido de Brasília, né, que é a Catedral, né? E aí você tem de imediato um recorte, uma figura desse lugar, né? Desse monumento aí, tá certo? Bom, nós temos aí na nossa atividade alguns textos, né, retirados de sites, especificamente do site Metrópolis, né, que esse ano desenvolveu uma série de notícias, uma série de matérias que apresentam um novo olhar para a nossa história, né, enquanto Brasília. E aí a gente traz para vocês alguns recortes dessas notícias e dessas informações aí. O texto 1
recebe o título de Juscelino recebeu a chave da cidade que construiu. Ele recebe então a chave da cidade, né? E aí o Juscelino, juntamente com a sua família naquele momento, né, meio que até emocionado, ele se dirige aos candangos, pessoas que ajudaram a construir Brasília, e aí então Juscelino meio que dedica o discurso naquele momento àquelas pessoas, né, conhecidas até então como os heróis de Brasília, né? E aí o texto ele vai discorrer a partir desse momento. Bom, essa matéria especificamente, né, que a gente está mostrando para vocês no texto 1, embora eu tenha falado aqui para vocês que recorremos ao site Metrópolis até para que a gente pudesse basear em algumas fontes para vocês, especificamente o texto 1, ele é o texto de um especial desenvolvido pelo Correio Brasiliense, tá bom? Em que ele trata de uma série de informações e notícias advindas dessa origem da construção de Brasília. Especificamente essa matéria que, né, vocês leram aí, que corresponde ao texto 1, é uma matéria publicada no dia 22 de abril de 1960, ou seja, uma matéria histórica, mais uma vez, que tem a ver com a história de Brasília, tá certo? Bom, partindo desse texto, nós vamos então partir agora para as questões que envolvem a interpretação dele, né? A primeira, então, quando essa reportagem foi publicada, né? O que eu citei para vocês. Lembrando que quando nós estamos diante de um texto, né? Sobretudo num texto que exige a nossa avaliação, enfim, eu preciso estar atento, mais uma vez, eu até falei para vocês em outros vídeos, a tudo aquilo que envolve aquele texto. Ou seja, naquele texto existe tudo que eu preciso, todas as informações que eu preciso para poder interpretar e responder às questões que vão se seguir aí. Então, nesse caso, nós temos na própria matéria o lugar, de certa forma, e a data, né, em que essa matéria foi publicada, que é o que eu falei para vocês, especificamente no dia 22 de abril de 1960, tá bom? Então, aí já respondendo a questão de número 1. E sobre o que essa matéria se trata, o que essa notícia, o texto 1, está discorrendo? Exatamente o momento em que Juscelino Kubitschek, né, idealizador de Brasília, né, e atual presidente da República até então, ele recebe a chave da cidade, né, representando uma questão de poder e por aí vai. Então a matéria trata disso, né? Questão de número 2. A quem Juscelino Kubitschek direciona esse discurso e por quê, né? Ele direciona esse discurso, como aborda o texto, aos profissionais, enfim, operários, pessoas que contribuíram para a formação de Brasília, para a construção de Brasília. Quem eram essas pessoas? Como elas eram denominadas até então? Candangas, né? Mais uma vez, como eu disse, ele está trazendo essas questões porque ele considera essas pessoas responsáveis por construir Brasília. Na verdade, eles foram os construtores de Brasília, que colocaram a mão na massa para que tudo pudesse ficar de pé, né? E também porque eram considerados os heróis, exatamente porque estavam presentes nesse início, nessa história, né? Questão de número 3. Em sua opinião, porque Juscelino Kubitschek afirma que os candangos foram os verdadeiros heróis de Brasília. Talvez porque nós temos aí, né, o entendimento de que eles foram os responsáveis por construir a nossa capital, certo? Bom, nós temos informações importantes também nesse exercício. Mais uma vez, eu preciso estar atento a tudo que está sendo apresentado. Uma dessas informações tem a ver com o próprio nome candango e o que essa designação, ou talvez o que essa denominação representa, né? Ou seja, o sentido histórico dessa palavra. Nós temos aí o entendimento de que chamamos de candangos, né? Essas pessoas que foram importantes para a construção de Brasília. Nós temos então o entendimento no sentido histórico de que candango remete, né, questões relacionadas à própria escravidão, né? As pessoas que também estavam ali para servir a uma determinada sociedade a partir do seu serviço braçal e por aí vai, né? Ou seja, candango também se refere, no sentido histórico, uma questão aliada, né, à perspectiva da escravidão no Brasil, né? Então, existe talvez até um
um certo cuidado quando se denomina nesses primórdios essas questões relacionadas à nomenclatura, ao nome candango, embora esse nome hoje está muito mais relacionado às pessoas que estiveram no território brasiliense, ou enfim, na cidade de Brasília, no início, né? As pessoas que de fato ajudaram a construir Brasília, né? Então, candango, ele acabou ganhando um outro sentido aí ao longo da nossa história, sobretudo na história de Brasília, tá bom? Bom, nós temos então o texto 2, cujo título é Brasília, uma cidade para brancos construída pelos negros, que aí já é uma notícia ou uma matéria disponibilizada no site Metrópolis. Nós temos aí a fonte da qual foi retirada esse recorte, esse texto aí pra gente, né? E aí, mais uma vez, né, quando nós nos deparamos com a perspectiva histórica do nome candango, né, e a denominação que as pessoas que viviam naquele momento receberam, nós temos mais uma vez um questionamento a partir desse texto. Por muito tempo essa memória foi apagada, né? Mas, ao mesmo tempo, quando nós recorremos a uma memória fotográfica desse período, nós vamos ver a presença de pessoas negras, de pessoas pretas naquele período, né? Ou seja, é algo que a gente pode então questionar. Não, mas embora tenha sido construída por negros, é uma cidade de todos, né? E cabe a nós então refletir sobre essas questões num nível de direito, né? Bom, na questão de número 4, sobre o texto 2, diz assim, sigam aí comigo. De acordo com a reportagem, a maioria dos candangos era negra. Como é possível chegar a essa conclusão? Mais uma vez, a partir do momento que eu tenho a denominação dessas pessoas que colocaram a mão na massa, né, naquele período, que estiveram ali construindo Brasília, e eu denomino a elas o nome candango dentro de uma questão histórica, que remete à escravidão, eu estou me referindo a uma população essencialmente negra também, né? E aí a gente então tem uma conclusão de que os povos ou as pessoas denominadas os candangos daquela época era de uma maioria negra. Bom, a questão de número 5, né? O texto afirma que Brasília se tornou uma cidade na qual os ricos não se misturavam com os pobres. Por quê? Bom, e aí nós temos então o entendimento de que esse preconceito ele era evidenciado, né? A partir do momento que eu entendo quem são os operários daquele momento histórico e quem são as pessoas que iriam viver naquele lugar, né, sobretudo na área central de Brasília, o plano piloto e por aí vai, nós temos esse entendimento, né, essa distinção, essa desigualdade dos povos naquele momento. Bom, nós temos então aí o texto de número 3, cujo título é Candangas, mulheres que inventaram Brasília e que foi inventada por homens, né? E aí, se nós, mais uma vez, estamos lidando, né, num sentido histórico, né, quem foi meu aluno aí vai se lembrar muito disso, porque eu sempre reforçava essas questões, né? Se eu me permito entender as questões históricas que fundamentam a nossa sociedade, nos vem à mente, ou vem à tona, melhor dizendo, situações em que a figura feminina não era evidenciada, né, por uma série de motivos. Dentro de uma questão histórica, vivemos numa sociedade que emancipa o homem, a figura masculina, como sendo uma figura de poder, como sendo uma figura de representatividade, né, em diversas áreas, e a mulher que não representa nenhuma classe de poder até então, nós temos essa distinção, né? Nós temos um momento histórico em que percebemos essa lacuna, né? Ou seja, nós mal conhecemos as figuras femininas que viveu, né, nos nossos antepassados, que fizeram história, né? E é obviamente que a gente sempre deve pensar onde estavam as mulheres nesse período, né? Elas não existiam? Claro que elas existiam, né? Elas existiram, né? E elas foram muito importantes, mas infelizmente por uma questão histórica, por uma questão quase que
trágica também, porque isso é muito triste se a gente pensa dessa maneira, nós então acabamos escondendo, né, o trabalho, a inteligência, subestimando as mulheres ao longo do tempo, né? E mais uma vez esse texto ele vai trazer esse tipo de entendimento a partir das questões de construção da construção e da idealização de Brasília, tá bom? E aí, mais uma vez, um texto do site Metrópolis aí, tá certo? E na questão de número 7, relacionado a esse texto, diz assim: a reportagem se inicia com uma pergunta: onde estavam as mulheres quando Brasília foi construída? Né? Que é uma pergunta que a gente sempre deve se fazer nos diversos âmbitos históricos, né? Nos diversos eventos históricos. Né? Uma pergunta pertinente para a gente sempre pensar. E após a leitura, é possível responder a essa questão? Esse texto ele nos dá margem para questionar esses aspectos. Né? Nós temos aí logo no início um entendimento da informação de que essas mulheres que vieram para cá, muitas delas eram anônimas, né? Ou seja, nós não sabíamos a identidade dessas mulheres e muitas vezes. Muitas eram lavadeiras, poetas, desenhistas, donas de boates, de restaurantes, né? Talvez elas estavam ali muito mais, percebam, que no sentido de servir, né, a figura masculina, do que talvez serem emancipadas por tudo que elas eram, né? Pela identidade que elas tinham. Então, nós temos aí certo entendimento de quem são essas mulheres, mas talvez essa clareza ela deixa a desejar, porque exatamente nós não sabemos quem eram essas mulheres de fato, né? Nós temos entendimento talvez do que elas faziam, mas quem elas eram é algo que fica aí flutuando, né, no nosso entendimento e nessas informações históricas, tá certo? A questão de número 8. Por que sabemos tão pouco sobre as mulheres que viviam em Brasília no final da década de 60? Né? Mais uma vez, a questão de número 7 vai estar muito bem relacionada com a questão de número 8, tá bom? Então estejam atentos a isso. Na questão 9 diz assim, para a gente comparar o texto 2 e 3. E aí uma pergunta, será que eles se complementam? Ou eles são opostos? Né? Então vamos pensar aqui comigo. Se eu estou falando de uma comunidade negra, né, que está relacionada às questões da escravidão, e se eu estou falando também do papel que as mulheres desempenharam nas sociedades, eu estou falando de minorias, né? Eu estou falando de grupos sociais que ao longo da história não tiveram nenhum privilégio, né? Não tiveram aí um caminho digno, né? Sempre tiveram talvez os seus direitos, talvez não, né? Tiveram aí os seus direitos podados, limitados, ou seja, sempre foram alvos de preconceito, de desprezo, né? E aí então, se eu lido com textos que levam essa luta, eu estou falando então de textos que de alguma forma estão se complementando, né? Eu tenho uma luta racial, né? Onde nós temos essa luta relacionada às questões dos povos negros, né? E nós temos uma luta do feminino, né? Das figuras femininas, né? Onde elas estavam, quem eram elas. Ou seja, nós temos duas lutas sociais e por se tratar de uma luta social, são textos, são literaturas que se complementam de certo modo, tá certo? Mais uma vez, a gente precisa destacar a importância desses textos para a gente reforçar a necessidade de refletir sobre a nossa constituição como sociedade, como povo, como cidadãos. A gente precisa repensar essas questões. Bom, nós chegamos então no texto 4, né? Que é um texto que vai trazer talvez uma relação muito próxima para aquilo que nós estamos vivendo enquanto sociedade. Então, nós temos aí uma relação muito próxima dessas questões aí das doenças que assolaram ou que estiveram presentes lá no início da nossa Constituição como cidade. Bom, e aí nós temos já na questão que se segue de interpretação desse texto
a gente então poder delimitar ou denominar qual é o nosso entendimento a partir de uma pesquisa no dicionário daquilo que é surto, epidemia e pandemia, né? Vamos lá. Surto, e eu preciso entender muito bem essas diferentes denominações para entender mais uma vez o que está acontecendo com a gente hoje. Bom, surto é quando nós temos um índice de transmissão de uma doença num nível regional, né? Então, sei lá, uma cidade de Minas Gerais está com surto de dengue. Naquela região específica existe um índice elevado de dengue, né? Quando aquela doença transcende, ou seja, sai daquela região e vai para outras regiões, talvez estado ou até um país, eu posso então entender que aquela doença se tornou, alcançou um nível de epidemia. Ou seja, quando uma doença sai de uma região e vai para outras regiões, né? Agora, quando eu tenho uma doença que está presente em todos os continentes, quase que em todos os países, eu estou falando de uma pandemia, né? Ou seja, não é um caso isolado lá na China, né? É um caso agora que está presente em todos os lugares, né? Ou seja, como se o vírus viajasse pelos continentes. Nós temos então a caracterização de uma pandemia, tá certo? Então a gente precisa entender isso de uma forma bem clara, até para a gente refletir sobre o momento que a gente está vivendo aí, tá certo? Bom, a questão de número 11 diz assim, observe a frase. A presença de micro-organismos, como os vírus, por exemplo, sempre foi uma realidade na nossa sociedade. Será que isso é verdade? O que vocês acham? Né? Nós temos, então, um momento que a gente agora vai reforçar essa afirmação a partir de um trecho no texto. E aí eu sugiro aí um texto para que vocês possam pensar. Olha só, lá no parágrafo 2 do texto 4 diz assim, assim, se observarmos ao longo da história, perceberemos como o ser humano reagia ao surto de diferentes doenças e como elas ajudaram a reforçar certos costumes, moldando nesse sentido a nossa sociedade. Ou seja, lá no início do parágrafo nós temos ao observarmos ao longo da história. Ou seja, são realidades que estão presentes, ou seja, são situações, nesse caso de surtos, epidemias, enfim, que estão presentes ao longo da nossa história, né? Afinal de contas, somos seres vivos e nós estamos sujeitos a essas doenças, a esses níveis aí de contaminação, infelizmente, né? Então, nos cabe pensar e refletir que sim, os vírus estão presentes desde os primórdios da nossa humanidade, da nossa sociedade, tá certo? Especificamente no texto 4, nós temos uma reflexão sobre como essas questões estiveram presentes lá no início de Brasília, tá certo? Bom, a questão de número 12, que é para que você possa marcar uma opção, né? Olha só, a jornalista Conceição Freitas, ao escrever o texto para o site Metrópolis, considera que muitas doenças marcaram esse pedaço de sertão goiano. Observando a expressão sublinhada, pedaço de sertão goiano, ao que a autora quis se referir? Observe lá no texto e marque a opção correta. Então, obviamente, se ela está falando de um pedaço de sertão goiano, né, quase que o nosso quadradinho, como a gente denomina, eu estou falando da região de Brasília, né? Talvez não no sentido tão demarcado, mas aonde Brasília estava, né, era ou foi alvo, de certa forma, desses índices de transmissão das doenças naquele período, né? Então, especificamente, esse termo, né, que ela se refere é muito mais relacionado à região de Brasília, tá certo? Bom, nós chegamos então no texto de número 5, né, com uma imagem que, do meu ponto de vista, muito forte. Vamos lá, diz assim, o texto, eu vou ler ele porque ele é bem pequenininho, dá pra gente ler aqui, vamos lá. Mais movimentado que o aeroporto, só o zoológico, que na inauguração da cidade já estava aberto ao público. A elefanta Nelly tinha sido uma das primeiras candangas do mundo animal.
Juscelino a recebeu de um presidente, ou melhor dizendo, do presidente do embaixador da Índia em dezembro de 1957, né? E nós temos aí a imagem da elefanta Nelly, ou Nelly, enfim, sozinha nesse zoológico, né? E nós sabemos hoje como que os zoológicos, ou enfim, como que esses lugares, eles têm sido alvo de outros níveis de questionamento, né? Quase que em alguns contextos, em alguns entendimentos, o zoológico ele inibe essa, como eu posso dizer, essa liberdade, né, do animal, né? Nós sabemos disso, né? Obviamente que o zoológico, em algumas circunstâncias, eles servem para proteger os animais, no sentido de que existe algum animal que está em vulnerabilidade, que precisa se recuperar, ou que foi resgatado de algum ato criminoso, e aí ele está impossibilitado de voltar para a natureza, para o seu habitat natural. E aí então nós temos o zoológico como esse lugar de cuidado desses animais, né? Em alguns momentos, né, em contrapartida, nós temos esse lugar que deixa esse animal preso de certo modo, né? Então nós temos vários aí entendimentos desse espaço que é o zoológico, mas sempre remetendo a esse lugar de exposição dos animais, né? E aí algumas pessoas até também entendem esse lugar como um sentido de ser espetáculo, né? Para muitas pessoas, enfim. Não quero entrar tanto nessa discussão, mas entendam que o zoológico é alvo desses questionamentos, né? E aí eu acho que essa imagem, de certa forma, deixa eu mostrar aqui para vocês, para quem tá chegando aí, e ó, tá vendo? Você consegue ver talvez a elefanta, né? Sozinha nesse espaço que é denominado zoológico. E aí nós temos o entendimento de que ela era a primeira moradora desse lugar. Bom, e aí nós temos a questão de número 13, né, que segue aí tanto o trecho que eu li para vocês, como a imagem aí que nós mostramos. Lembrando que a própria imagem, ela também pode ser uma informação, ela pode ser também um texto, né? E aí nós temos a questão que se segue. O texto apresentado é mais uma informação, os textos apresentados, né? São mais informações sobre a história da nossa capital, que no ano atual, ou seja, de 2020, comemora 60 anos. Agora, imagine a seguinte situação. Se lermos esse trecho sem o uso da imagem que foi apresentada, provavelmente seria uma informação aleatória sobre especificamente a nossa cidade, ou a cidade de Brasília. Mas a imagem pode provocar para os leitores uma sensação de incômodo e de desconforto. Agora, retire do trecho escrito pela jornalista, mais uma vez, Conceição Freitas, aquilo que comprova a sensação de desconforto apresentado pela imagem. E aí fala para a gente colocar a nossa opinião. Então, se eu me deparo com uma imagem, né, pensem aí, vamos pensar juntos. Nós temos aí um animal, né, que descendente, de certo modo, do habitat indiano ou asiático, né? E nós temos esse animalzinho que é deslocado desse lugar de origem, né? Enfim, não sei, talvez as circunstâncias, né, nas quais aquele servidor da embaixada, se assim eu posso dizer, que presenteou o presidente, né? Não sei as circunstâncias que eles deram aquele animalzinho, mas a gente sabe que aquele não era o habitat dele, né? Ou seja, aquele sertão, aquele pedaço de sertão goiano, né? Não é o habitat daquele elefante, né? Não é o habitat natural. E aí, obviamente, que existe toda uma complexidade envolvendo aí, né? E aí o texto, ele reforça isso no sentido de que ela era a primeira moradora daquele espaço, ou seja, ela estava sozinha, né? E aí pensando em um animal que está longe do seu habitat, sozinho,
num clima totalmente diferente do que ele estava habituado, enfim, nós temos esse nível de desconforto muito mais aguçado de certo modo, né? Ou seja, nós conseguimos perceber o desconforto daquele animal naquele período, né? Naquele período, mais uma vez, histórico, né? E aí, mais uma vez, que remete a uma questão de cuidado dos animais, ou talvez do próprio conceito do zoológico e por aí vai, tá bom? Então, vários são os questionamentos e a forma como essa imagem nos provoca, a forma como essa imagem traz uma força que o texto em si pode trazer, pode, mas a imagem ela vai potencializar, ou seja, a imagem vai reforçar aquilo que o texto está dizendo, tá certo? Então, a gente vai responder essa questão tendo em vista essas noções aí, tá bom? Questão de número 14, estamos finalizando. Oscar Niemeyer, Lúcio Costa, Atos Bucão e Burle Marx podem ser considerados como os poetas de Brasília. Isso é uma afirmação, né? Ou seja, lá nos primórdios, mais uma vez, de Brasília, nós temos aí esse quarteto fantástico, né? Tô até brincando com isso, mas são pessoas profissionais, artistas, enfim, urbanistas, que foram responsáveis por conceber Brasília num nível artístico, né? Num nível quase que poético, né? Claro que cada um aí dentro da sua área, da sua ciência, um na arquitetura, um nas artes visuais, um no paisagismo, enfim, nós temos então a junção desses artistas que vão construir Brasília a partir de outros parâmetros quase que artísticos, né? E aí nós temos aí a questão que se segue. Esses artistas, enfim, esses poetas, eles ajudaram a estruturar a cidade de Brasília por meio de sua criatividade. Nesse sentido, nós temos um desafio, né? Nós mostramos para vocês uma imagem, que é essa. Olha lá. E aí, então, nós temos nessa imagem alguns questionamentos. Aí é um trabalho de pesquisa, né? Nós iríamos pesquisar que imagem é essa, o que ela representa, o que ela significa, quando ela foi produzida. Enfim, né? Bom, essa é uma imagem do artista plástico Atos Bucão. Esse é o primeiro trabalho que ele realizou aqui na Capital Federal, em parceria com Oscar Niemeyer, né? E é uma imagem que está na Igrejinha Nossa Senhora de Fátima, lá na 307/8 Sul. Vou mostrar a imagem para vocês verem. Bom, e nós temos essa igrejinha que foi construída, né, até a história aí é muito clara em dizer que foi como se a primeira dama, Sara Kubitschek, quisesse pagar uma promessa, porque a Santa Nossa Senhora de Fátima havia curado a sua filha, né, naquele período de uma doença. E aí, como pagamento daquela promessa, a primeira dama, então, ela pediu para que edificasse um santuário a essa santa, né? Que enfim, é bem charmosinho, bem bonitinho, um santuário, obviamente, católico, né? Evidentemente, e que recebe os azulejos de Atos Bucão, que essas formas que estão apresentadas para vocês, que foram apresentadas para vocês. São imagens em azul, branco e preto, né? Remetendo aí a algumas dessas figuras. Essa forma que nós temos aí, que é quase que um pássaro, representa a pomba, que é o próprio Espírito Santo. Nós temos uma relação de simbologia aí. E nós temos aí essa estrela que representa a estrela de Belém, ou a estrela que guiou os reis magos até o nascedouro de Cristo, né? Da pessoa de Cristo ali. Então, nós temos, mais uma vez, uma ideia, já trazendo um gancho para a discussão dentro da arte. Nós temos aí nesse trabalho, talvez o único trabalho do Atos Bucão em que ele trabalha a questão de uma arte figurativa, ou seja, uma arte que tem certa representação, né, a partir de uma figura específica e por aí vai, tá bom? É uma obra que foi produzida em 1958, né, ou seja, mais uma vez, desde os primórdios, né,
da nossa história enquanto capital e que talvez vai ilustrar boa parte, inclusive, dos cartões postais de Brasília, né? É uma forma muito conhecida por muitas pessoas, né? E aí, na questão que se segue, que é a nossa última questão, é mais uma vez um convite que nós estamos fazendo para que vocês possam relatar algum episódio em que você esteve em Brasília, conhecendo mais sobre os monumentos de Brasília, ou talvez alguma expectativa que você tem para conhecer mais sobre essa cidade, por aí vai, tá certo? Então, é muito mais um convite para que você possa se sentir livre para falar da sua experiência. Isso também é muito importante, né? Lembrando que a experiência de todos, enquanto cidadãos de Brasília, também é parte dessa história. E a gente precisa resgatar isso, tá certo? Bom, e então nós terminamos aqui essa tarefa. Eu espero ver vocês no próximo vídeo. Se você tem aí se esforçado a construir essas tarefas aí, a fazer os exercícios, continue, persevere, lembrando que só você que tem a ganhar com isso. Também tente incentivar os seus colegas a estarem envolvidos nos estudos, né? Não importa, pode ser aqui, pode ser com as aulas na TV Justiça, enfim, ou uma leitura de algum livro. O importante é que nós possamos dar prosseguimento aos estudos na medida do possível, dentro da realidade de cada um, tá certo? E é isso, eu vou ficando aqui, eu aqui na minha casa, você vai ficando por aí na sua casa, e aí a gente vai se ajudando mesmo de longe, tá bom? Um grande beijo e a gente se vê.